Oi, pessoal. Então, conforme eu combinei com vocês, eu vim gravar o tutorial da nossa peça da live férias dessa semana, que é um porta o que você quiser. Foi uma peça que foi sugerida por uma das alunas do Clube Crochê Café e Prosa. No Clube Crochê Café e Prosa, a gente tem o baú dos desejos, onde cada aluna pode mandar uma foto de uma peça que gostaria de aprender. E eu vou ensinar, eu vou tentar sempre ensinar, lógico que sobre a minha perspectiva, sobre o meu olhar, aquela peça. E essa foi uma das solicitadas. Inicialmente, a ideia é para colocar talher para mesa posta. Então, eu repaginei e botei aqui na minha utilidade, ó, vou mostrar a vocês, eu costurei elástico no fundo e botei um marcador de página com caneta dentro, com lápis, que eu preciso no dia a dia. Quem quiser pode não colocar o elástico e colocar um botão de pressão. Tá aí uma capa de óculos, uma capa de celular, um porta-agulha. Quem quiser pode fazer como porta-talher mesmo. Pode botar aqui juta, pode botar aqui cianinha, pode botar aqui grelô, pode botar fita de cetim, viés. Então, assim, é uma peça muito versátil. E eu aproveitei nessa peça para ensinar a técnica do degradê, que é a troca de cores formando o degradê, estão vendo? Então, a gente vai fazer uma peça baseada nesse tamanho, mas vocês podem adaptar para o tamanho que vocês quiserem, é só aumentar a quantidade de correntinhas. Aqui nessa peça, vocês vão poder ver no detalhe, eu fiz ponto baixo, normal. Mas no tutorial, eu vou ensinar para vocês essa malha aqui. Vocês estão vendo que essa malha aqui, ó, ficou com um detalhe parecendo umas listrinhas, tá vendo? Assim dá para ver bem. Que é nada mais do que um ponto baixo e um ponto baixo alongado. Um ponto baixo alongado, só que eu só trabalho pelo direito da peça, assim. Pelo outro lado, eu trabalho normal. Então, aqui é o direito da minha peça, que ficou com esse detalhe, estão vendo? A diferença das duas, uma de ponto baixo, que você pode fazer, e outra quando você faz alguma variação no ponto, e que a gente chama de ponto fantasia, quando a gente combina dois pontos, né? Então, aqui eu tô combinando ponto baixo e ponto baixo alongado, aqui eu fiz somente de ponto baixo. A live férias dessa semana foi linda, foi emocionante, mas infelizmente a internet travou e eu não consegui salvar nada, nada, nada. Ficou para a história, só para quem participou e para mim, logicamente, que sentimos uma emoção muito grande. Foi regada a música Aquarela de Toquinho e tiveram alunas que me pediram que eu cantasse aqui nesse tutorial, mas hoje eu não vou cantar não. Mas foi lindo, mas tudo bem. Vamos em frente, vamos aprender essa peça. É uma peça simples. Vamos aos materiais. Eu tô trabalhando com bolinhos de linha, vocês estão vendo aqui? Aqui são bolinhos de linha com 2 fios de cleia. Aqui onde eu tô, eu só tinha acesso a muitas cores do fio cleia. Então, eu fiz bolinhos de 2 fios, que é o equivalente a você trabalhar com um fio de ane. Para a técnica do degradê, é preciso sempre você trabalhar com 2 fios ao mesmo tempo. Só que aí você vai trocando um a um para dar essa técnica, para dar essa nuance aqui. Você pode trabalhar com 2 fios de cleia, que no final das contas, quando a gente estiver fazendo, você vai ter 4 fios de cleia, né? Porque são 2 fios, mas você conte aí como se você estivesse trabalhando com um fio de ane e aqui outro fio de ane. Então, você pode trabalhar com ane, com charme, com passione, com cleia, com esterlina. No caso de cleia, de esterlina, de queen, eu sugiro que você coloque 2 fios. Faça as bolinhas, porque são fios muito finos. Para ele dar um toque bacana do degradê, não pode ser muito fino. E também não pode ser muito grosso. Então, eu acho que o limite máximo da espessura do fio é o amigurumi. Porque se você colocar um fio mais grosso, a sua peça vai ficar muito robusta. Logicamente que dependendo do que você quer fazer. Se você quiser fazer uma capa de almofada como degradê, você pode usar uma duna, um barroco. Se você quer fazer
um encosto de cadeira, né? Depende do que você quer fazer. Mas para peças menores, eu não recomendo a utilização de fios grossos. Então, vamos lá. Eu vou começar... Tô usando agulha 3 milímetros, mas quem quiser pode trabalhar com 2,5, pode trabalhar com 3,5. Eu vou começar com o azul marinho. Eu peguei as cores do arco-íris, então eu tenho aqui o vermelho, o laranja, tô com todas elas aqui. Mas, logicamente, você pode trabalhar aí com as cores que você tiver, né? Eu aproveitei as cores que eu tinha aqui. Vou começar com os dois fios. Entenda que eu tô trabalhando com fio Cleia, então eu tô com 4 fios, mas se você tiver aí na sua casa trabalhando com Anne, com Charme, com Bela, com Passione, você vai trabalhar com um fio, aliás, com 2 fios da mesma cor, para começar. Então, tá bem explicado que eu estou com 4 fios, porque eu estou com fio Cleia. Eu vou começar e vou fazer 15 correntinhas mais um. 15 correntinhas mais um. Essa mais um é para subir, para começar a fazer a peça. Mas quem quiser uma peça mais larga, aumenta aqui a quantidade de correntinhas. Lembrem de não apertar muito as correntinhas iniciais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Essa mais um é para subir. E eu volto aqui fazendo uma carreira de ponto baixo. Então, vamos lá. Uma carreira de ponto baixo. E eu volto com vocês para fazer a próxima carreira. Aqui, ó, acabei a carreira de ponto baixo. Para começar a fazer essa malha aqui, eu só vou fazer essa malha dessa forma quando o meu fio estiver para cá. Porque o meu direito da peça vai ser esse lado. Então, eu virei a peça... Eu normalmente faço um ponto baixo aqui no início. Quem quiser pode trabalhar com uma correntinha. E agora eu vou pegar um ponto baixo alongado. Então, eu venho na carreira de baixo das correntinhas e puxo um ponto baixo alongado. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo normal. No próximo, eu faço um ponto baixo alongado. Lembra de puxar esse alongado para poder o ponto ficar bem uniforme. No próximo, um ponto baixo normal. Eu sei que o azul marinho não dá para ver bem, mas logo, logo a gente muda de cor. Vocês estão vendo aqui que eu fiz um ponto baixo alongado. Um ponto baixo alongado. Um ponto baixo alongado. Um ponto baixo alongado. Fio escapuliu. Um ponto baixo alongado. Um ponto baixo alongado. Um ponto baixo alongado. Aqui, um ponto baixo. No último. Quem tiver dúvida, coloca marcador para saber qual é o último ponto. Ou conta. Então, se eu tenho 15 pontos, eu tenho que ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15. Então, agora eu vou virar no que vai ser o meu avesso da peça. E vou voltar fazendo somente pontos baixos. Então, qual é o lance para ficar com essa malha aqui? A gente só vai trabalhar o ponto baixo alongado nas carreiras de ida. Nas carreiras de volta, a gente vai voltar com ponto baixo. Então, vou terminar aqui essa carreira de ponto baixo e volto para mostrar para vocês de novo outra carreira com ponto baixo alongado. Terminei aqui essa carreira de volta de ponto baixo, viro a peça, faço um ponto baixo no primeiro ponto. Quem quiser pode trabalhar com correntinha e preste atenção, eu sei que o azul marinho é difícil, mas eu tô reproduzindo essa peça, então daqui a pouco a gente troca de cor, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas basta que vocês escutem para vocês entenderem. Na carreira de ida agora, sempre a gente vai fazer um ponto baixo e um ponto baixo alongado. Então, já fiz o ponto baixo, agora eu venho aqui, ó, aqui é a cabeça do ponto. A gente não faz na cabeça do ponto e a gente vem
na base do ponto baixo e faz um ponto baixo alongado. Aqui no próximo a gente faz um ponto baixo normal. Aqui, ó, aqui a cabeça do ponto, a gente vem na parte de baixo dele, na base do ponto e faz um ponto baixo alongado. Então, aqui a gente faz um ponto baixo normal. Aqui a gente vem na base do ponto e faz um ponto baixo alongado. Dessa forma, você vai criando essas listras de ponto baixo alongado intercalado com ponto baixo. Então, vou aqui, ponto baixo normal, ponto baixo alongado. O lance mais importante na técnica do degradê é o seguinte: quanto mais carreiras você fizer com os dois fios de cores diferentes, na mudança de cor, mais perceptível vai ficar a sua técnica, o seu degradê. Então, eu aqui tô trabalhando com 2 fios do azul marinho, tô virando a peça e vou começar aqui a fazer uma carreira de ponto baixo, que é a volta, enquanto eu vou explicando para vocês. Daqui desses 2 fios azul marinho, eu vou trocar para um fio azul claro e o outro fio azul marinho. Então, na técnica do degradê, sempre você vai trabalhar com 2 fios da mesma cor, depois você vai trabalhar com um fio da cor que já estava no trabalho e um fio da nova cor. Aí você trabalha mais tantas carreiras com esses 2 fios e depois você troca o fio novo que entrou, você mantém, você tira o fio da cor antiga e bota os 2 fios da mesma cor. Vai ficar mais fácil de entender logo, logo. Então, aqui, ó, aqui eu vou ter que desmanchar, porque, ó, trabalhar com 4 fios dá nisso. Então, aqui eu fiquei com um fio fora, depois eu até peguei. Então, eu posso não desmanchar, o que é que eu posso fazer? Eu vou vir aqui no avesso da minha peça e vou puxar ele pra dentro. Olha como as coisas acontecem, a gente tem que buscar soluções. Então, eu puxei ele aqui pra dentro e posso, ó, botar um pinguinho de cola de tecido aqui nessa pontinha, porque isso aqui é o meu avesso da peça. Se fosse no direito, não daria. Viro aqui a minha peça. Vamos de novo, um ponto baixo. E agora, é o direito da minha peça, eu vou trabalhar um ponto baixo alongado. Um ponto baixo alongado. Um ponto baixo alongado. Se esse fio solto aqui fosse comprometer, eu teria que desmanchar, porque a gente não pode vender nem dar de presente uma peça que tivesse, né, não tivesse com um acabamento bacana. Essa peça aqui vai ficar pra mim, independente disso, mas eu acho que essa solução de botar o fio pra dentro não vai comprometer, até porque ele é escuro, vai ficar imperceptível. Então, tô indo mais rapidinho agora, só que já expliquei que as carreiras de ida são sempre intercalando ponto baixo e ponto baixo alongado. Agora, a gente vai fazer a nossa primeira troca de cor. Presta atenção. Eu virei aqui, vou fazer um ponto baixo. Aqui é o meu avesso. Eu vou fazer mais uns 2 ou 3 pontos baixos. Essa quantidade de carreira, gente, não fiquem limitadas a fazer a mesma quantidade de carreiras que eu fiz. Experimentem, arrisquem, tentem fazer mais carreiras, menos carreiras. Aqui, por exemplo, eu fiz 2 carreiras e meia com o azul marinho e depois troquei. Aqui, ó, eu fiz 3 carreiras inteiras do azul marinho. Ele não precisa ficar idêntico, né? Então, quer dizer, no meu caso, não precisa ficar idêntico. Se você tá fazendo uma quantidade de porta-talher para vender, você vai fazer ele idêntico. Então, aí, você anota a quantidade de carreiras exata e faz igualzinho, tá? Presta atenção. No meu caso aqui, não precisa ficar idêntico, porque eu tô fazendo peças individuais. Aqui eu vou cortar... As bolinhas estão caindo. Aqui eu vou cortar um fio do azul marinho. E aí eu tiro ele da jogada. E vai entrar um fio do azul claro. É esse o trabalho todo da técnica do degradê. Então,
Vou mostrar a vocês como é que eu faço o nó de tecelão, mas no próprio YouTube tem várias formas profissionais, né? Eu faço da forma não profissional, mas vou mostrar aqui pra vocês. Eu pego o fio que eu cortei e o fio que eu quero que entre na costura, tá vendo, ó? Eu cruzo eles assim. Eu dou um nó do fio novo no fio antigo. Então, eu tô dando um nó do fio azul claro no fio azul marinho. E um nó do fio azul marinho eu dou em cima do cabo do fio azul claro. Aqui, ó. Eu fico com 2 nós, estão vendo, ó? Eu fiz um nó do azul claro no azul marinho e um nó do azul marinho no azul claro. E agora eu puxo assim, ó. E aqui ele tá preso, não solta mais. E aí eu corto bem rente. E agora eu vou trabalhar, continuo aqui minha carreira do avesso, que é de ponto baixo. Vou trabalhar mais tantas carreiras que eu deseje com essas duas cores agora, que é o azul claro e o azul marinho. Seguindo sempre a mesma combinação. Na carreira de ida, eu intercalo ponto baixo e ponto baixo alongado, ponto baixo e ponto baixo alongado. E nas carreiras de volta, no meu caso aqui, é só de ponto baixo. Então, terminei aqui uma carreira de volta. Vou virar a peça. Faço um ponto baixo aqui no início da peça. E agora, vai ficar mais fácil até de vocês verem. Aqui é a cabeça do ponto, eu vou fazer um ponto baixo alongado. Aí, no próximo, eu faço um ponto baixo. No próximo, é um ponto baixo alongado. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo alongado. No próximo, um ponto baixo. E sigo fazendo assim por praticamente 40 centímetros. 40 centímetros, vou medir aqui pra vocês, ó. A peça, essa aqui eu fiz nessa medida, mas se os talheres da sua cliente, pra quem você tá fazendo, forem talheres grandes, você faz sob medida. Essa peça aqui, ela tem, ó. Tô medindo, ela já tá costurada, então eu vou ter que medir. Ela tem 39 centímetros de peça, tá vendo, ó? E tem de largura 9 centímetros com o acabamento, tá, gente? Porque o acabamento dá uma aumentadinha aqui. Mas a peça, ainda sem o acabamento, são 8 centímetros e meio. Então, é mais ou menos a mesma coisa, ó. Então, a gente vai trabalhar dessa forma que eu expliquei aqui pra vocês. Aqui eu já tenho uma mais adiantada, ó. A gente vai trabalhar por 39 centímetros, fazendo, trabalhando com a mesma cor, trocando a cor, trabalhando com a mesma cor, trocando a cor, trabalhando com a mesma cor, trocando a cor, até completar 39 centímetros. Se você for trabalhar só com 2 cores, com 3 cores, você vai repetindo as cores, não tem problema. Eu peguei essa combinação do arco-íris e aqui eu fiz uma maior parte de vermelho, porque eu queria que ficasse assim esse jogo, tá vendo? Já nessa, a maior parte do que eu vou fazer aqui vai ser do roxo, por escolha, né? Não tem nenhuma explicação para isso, não. Então, vocês vão trabalhar ou seguindo essa sugestão dessa malha ou fazendo com ponto baixo por 39 centímetros. E quando a gente tiver com a peça aqui com 39 centímetros, a gente volta para o acabamento. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou continuar essa aqui e volto com vocês quando ela tiver com 39 centímetros pra gente fazer o acabamento. Lembrem da nossa lição inicial da troca de cor, hein? Qualquer dúvida, volta no início do vídeo pra ver como é a troca de cor. Vamos lá. Aqui, ó, eu já tô chegando perto dos meus 39 centímetros e vou fazer mais uma vez aqui a troca de cor pra vocês verem. Eu agora vou tirar o vermelho, porque eu já fiz as 2 cores vermelhas, troquei pro lilás e agora vou entrar com os 2 fios lilás. E vou seguir até o final da peça, até completar os 39 centímetros, fazendo
todo com lilás. Então, como é que eu faço aquele nó que não é da forma profissional? Eu pego o vermelho que eu cortei e boto assim junto com o lilás, tá vendo? Um saindo e outro entrando. Dou um nó do lilás no vermelho. Vou ajudar aqui com a agulha. E um nó do vermelho no lilás. E aqui, ó, eu puxo para os nós se encontrarem. E aqui eu posso cortar bem firme, bem rente. Porque aqui não desmancha mais. E aqui agora eu viro. Na minha carreira de ida, fazendo ponto baixo alongado. 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 E a minha carreira de volta é sempre ponto baixo. E agora, no meu caso aqui, na minha escolha das cores, eu vou trabalhar com os 2 fios nessa mesma cor até o final da medida dos 39 centímetros que a gente precisa. Virei a peça, a carreira de volta é toda de ponto baixo. Então, vou continuar aqui e volto pra gente seguir pro acabamento. Cheguei aqui, ó, em 39 centímetros. 39 centímetros eu vou cortar e vou arrematar. E a gente agora vai começar a fazer a primeira parte do nosso acabamento. Eu vou fazer nessa peça aqui um casezinho para agulha. Mas, de qualquer forma, esse mesmo andamento desse acabamento aqui eu tenho que fazer. Só não vou fazer isso aqui, mas eu explico a vocês o que foi que eu fiz aqui. A gente vai pegar marcador de ponto e a gente vai marcar em que altura é que a gente quer que o nosso casezinho, que a nossa capinha fique, certo? Aqui é o meu direito da peça, então eu vou fazer isso. Desculpa, aqui é o meu direito da peça, então eu vou fazer isso porque eu vou dobrar ela assim, certo? Se vocês forem fazer o porta-talher, vocês só não vão fechar. Eu vou fazer tudo é igual a vocês até agora. A única diferença é que eu vou medir aqui. Até aqui eu vou explicar pra vocês por que eu tô medindo. Então, eu vou marcar aqui nessa carreira. Por que que eu vou marcar aqui nessa carreira? Porque eu vou começar o acabamento, aqui é de um jeito e aqui é no outro sentido. Por quê? Aqui a gente vai fechar assim, certo? Então, eu quero que isso aqui fique pelo direito e aqui vai ficar pra cá. Então, eu quero que isso aqui também fique pelo direito. O acabamento, hein, gente? Então, vamos lá. Peguei agora os 2 fios de Anne da linha branca, porque eu não tinha a Cleia. E aí, não vai fazer tanta diferença, não, porque é o acabamento somente. E eu vou começar aqui, nesse ponto que eu marquei. Eu vou enfiar aqui minha agulha. Importante, quem tem ponto muito apertado nessa hora, pode mudar de agulha para uma agulha mais larga, porque fazer a carreira de ponto baixíssimo requer o controle, né? De não apertar o ponto. E agora eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos até chegar no outro marcador.
Vou fazer pontos baixíssimos até chegar no outro marcador. Aqui não tem erro. Para cada carreira, você tem que ter um ponto baixíssimo, seguindo a mesma direção, né? Aqui nesse último ponto que a gente faz. Então, vocês vão seguir com ponto baixíssimo até chegar. E aí, eu volto com vocês pra gente continuar. Aqui na parte de baixo, para cada correntinha do início do trabalho, um ponto baixíssimo. E até lá, a gente se encontra no próximo marcador. Terminei do marcador ao marcador. Aqui, por quê? Mais uma vez eu vou explicar. É dividido. Porque quando eu virar, eu quero aqui do lado do direito, tá vendo? Onde ficou aquele detalhe das listrinhas. E no meu caso, que vou fechar, aqui o meu vai ficar assim. Então, eu tenho que fazer ele dividido de 2 vezes. No caso de quem for fazer o porta-talher também, por quê? Quando você vira aqui para fazer o porta-talher, você quer que esse acabamento fique pelo direito. E aqui, que é onde o talher vai ficar, você também quer que fique pelo direito. Então, a gente vai fazer o acabamento em 2 partes. Agora que a gente fez a carreira de ponto baixíssimo, a gente volta no mesmo lugar que a gente começou e a gente vai fazer ponto baixo entrando no ponto baixíssimo. Já vou arrematar essa linha. Eu venho aqui, ponto baixo, e agora eu vou fazer ponto baixo dentro de cada ponto baixíssimo que eu fiz. Então, eu vou entrando de ponto baixíssimo em ponto baixíssimo, fazendo um ponto baixo. Eu gosto muito desse acabamento porque a gente cria, vou mostrar a vocês, a gente cria uma base para a próxima cor, né? Para o acabamento que vai numa outra direção, uma costura que vai numa outra direção. Eu não gosto de fazer direto na peça, porque eu acho que fica um choque. Essa aqui tá nessa direção, nesse sentido, e essa vai nesse sentido. Então, eu gosto de criar essa base. Então, aqui eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar esse restinho de linha. Quando eu chegar lá na quina, eu volto para mostrar para vocês a minha quina, a viradinha na quina. Vamos lá? Chegamos no último ponto. A gente vai fazer um ponto baixo, um meio ponto alto, uma correntinha, um ponto baixo. E agora, a gente pula esse primeiro ponto e vai pro segundo. Para não aumentar a peça, a gente faz desse esquema. Porque quando a gente faz essa quinazinha aqui, você vê que nem sobra espaço, assim. E essa quina que a gente faz já cobre esse primeiro ponto. Então, a gente pode seguir sem preocupação. Aí, a gente agora vai chegar na outra quina, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Aqui eu já vou arrematar esse fio azul também. Cheguei aqui no último ponto da quina, então eu vou fazer um ponto baixo, um meio ponto alto, mesmo lugar isso, hein? Uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Observe que quando a gente faz e que a gente arruma a nossa costura, ele já cobre esse ponto aqui que tá sobrando, então a gente pula ele e vem pro próximo. Dessa forma, a gente não aumenta a peça, tá vendo? E aí, eu vou chegar lá. Essa é a dica que eu aprendi com Keuri dos cestos perfeitos. E depois que eu aprendi, eu sempre uso nas minhas peças quando eu quero fazer a quina. Eu aprendi com ela no workshop. Sempre digo que é muito importante a gente
continuar estudando e aprendendo sempre, porque sempre a gente pode ver uma coisa sob uma outra perspectiva que a gente não tinha visto, uma forma de fazer diferente, que ajuda nosso trabalho, que adianta nosso trabalho, que dá um acabamento melhor ao nosso trabalho. Então é importante a gente estar sempre estudando. A gente nunca sabe completamente de tudo. Então, essa é uma premissa que eu aplico na minha própria vida. Então, eu estou sempre fazendo curso, estudando, vendo pessoas fantásticas, artesãs fantásticas, artesãos fantásticos trabalhando. Adquiro cursos onde eles ensinam coisas novas e aplico esse conhecimento às minhas peças. Então, vou terminar até onde chegou o marcador lá e volto com vocês. Então, para quem vai fazer o porta-talher, agora é a hora de entender por que eu dividi. Eu só dividi para explicar para vocês que vão fazer o porta-talher. Quem vai fazer uma bolsinha como eu, podia ter feito a peça toda, já o ponto baixíssimo e o ponto baixo. Quem vai fazer o porta-talher tem que trabalhar com essa parte que vai ficar aparente separado. Porque aqui, ó, eu vou fazer uma base de ponto baixíssimo para o meu ponto baixo. E aqui, ó, quando eu voltar trabalhando com ponto baixo, ele vai ficar pelo direito. E quando eu costurar aqui minha peça, ele vai estar todo pelo direito. Estão vendo? Quando eu fiz a peça piloto, observem que eu não reparei isso. E aqui, esse meu ponto baixo tá pelo avesso. Porque eu fiz a peça toda pelo direito. Quando eu costurei aqui, esse pedaço ficou pelo avesso. Aí eu tive que fazer ponto baixíssimo depois aqui, ó. Então, eu não quero isso dessa vez. Então, eu faço separado dessa forma, porque aqui, depois que eu fizer aqui eu faço esse lado que eu vou costurar, ok? E venho aqui agora nessa parte da língua que ficou aqui aparecendo e faço ponto baixíssimo e ponto baixo. Quando eu costurar, o meu porta-talher vai estar com o acabamento todo pelo direito. Tá entendido isso? Agora, nessa peça aqui do tutorial, que eu vou fazer uma bolsinha, eu não tô fazendo o porta-talher, nem o porta-marcador de página, porta-lápis marcador de página. Eu vou fazer meus pontos baixíssimos desse lado. Por que desse lado? Vou mostrar pra vocês. Porque quando eu fizer aqui a minha base de pontos baixíssimos e depois fizer os meus pontos baixos e eu fechar minha bolsinha com um botão de pressão, os meus pontos de acabamento, os meus pontos baixos de acabamento vão estar do jeito certo, na posição certa. Então, eu vou fazer aqui a aba da minha bolsinha. Porque quando eu costurar ela aqui, que eu fechar ela aqui, esses pontos vão estar pelo direito como eu quero. Para quem for fazer o porta-talher, chegou aqui, fez toda a costura, fez todo o acabamento de branco, como eu expliquei, costurou aqui na lateral, ou fazendo ponto baixíssimo, ou fazendo com agulha de tapeceiro. Eu fiz ponto baixíssimo, estão vendo? Então, ele até ficou com essa linguetinha aqui. Isso aqui, o que foi que eu fiz? Eu fiz 3 correntinhas, pulei 3 pontos, prendi. 3 correntinhas, pulei 3 pontos, prendi. 3 correntinhas, pulei 3 pontos, prendi. Eu fiz 5 elos de 3 correntinhas. E depois eu trabalhei. Eu virei a peça e fiz 4 pontos altos, 3 correntinhas, voltei no picô, 4 pontos altos. Fechei no próximo elo com um ponto baixo. Fiz 4 pontos altos, trabalhei 3 correntinhas, voltei, fechei o picô e fiz 4 pontos altos, fechei com ponto baixo no próximo elo. E fiz 4 pontos altos, fiz 3 correntinhas, fechei no picô e 4 pontos altos. Deixei um fio grande para arremate e saí prendendo, costurei, porque ele estava muito solto a ponta e o meu ficou assim. Quem quiser pode botar grelô, pode botar renda, pode botar cianinha, pode botar juta.
No caso do porta-lápis, para marcar a página, eu fiz uma costura simples. Olha, gente, não tá nem assim lá essas coisas todas. É uma costura simples. O que vocês precisam ter atenção é de costurar, de cortar esse elástico aqui na medida justa da página do livro, ou o mais próxima possível, para que ele fique bem justo aqui, ó, na hora de vocês colocarem, na hora da pessoa que vai ganhar ou da cliente que vai comprar, poder usar segurando a página aqui bem justinho. Olha. Então, esse é um cuidado que tem que ter quem for fazer porta-lápis e porta-óculos para marcar o livro, tá? Uma costura simples. Eu fiz uma costura com a própria linha de crochê, a linha Cleia, e botei um pinguinho de cola aqui, ó, na ponta, porque fica sempre o elástico esfiapando um pouco. Então, aqui são as explicações para quem for fazer o porta-lápis, marcando página, ou porta-talher. Nessa peça aqui, a gente vai finalizar ela como uma bolsinha, que é mais uma opção que vocês têm. Então, eu vou finalizar aqui. Quem estiver fazendo também comigo a bolsinha, pode seguir aí fazendo. Aqui o fio soltou. Vou fazer aqui o ponto baixíssimo e depois volto para fazer o ponto baixo com vocês. E depois a gente faz o acabamento e prende o botão. Vou aqui seguir e volto assim que eu acabar essa parte de ponto baixíssimo. Acabei esse lado. Aí a mesma coisa que a gente fez na parte de baixo, a gente vai fazer aqui. A gente corta. Depois a gente vai arrematar. E agora a gente vai fazer a carreira de ponto baixo. Para depois costurar a nossa bolsinha. Eu realmente fiquei encantada com a versatilidade dessa peça. E ela assim colorida, pra mim fiquei muito satisfeita com o resultado. Quero ver todas vocês fazendo. Quando fizerem, que postarem, quiserem, marquem a hashtag aprendi com a Jo Calil, que eu vejo e reposto lá no meu Instagram também. Ou marca meu perfil, que é @byjoana, @by_Joana Calil, para eu poder ver e repostar também. Aqui vou fazer da mesma forma que eu fiz na parte de baixo, fazer a quina lá daquele mesmo jeito. E aqui depois a gente volta para fazer um arremate aqui nesse encontro aqui dessa peça. Deixei aqui a linha, aqui tem linha pra gente arrematar. Vou seguir aqui fazendo ponto baixo da mesma forma que eu fiz na peça toda, lembrando das quinas. E aí eu volto com vocês pra gente costurar. Cheguei aqui no final, ó, fiz o último ponto. Olha aqui o que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai fazer a parte dos arremates, pra dar continuidade aqui nessa quebradinha, né? Então, esse fio aqui, eu vou passar pra dentro. E já aqui dentro, eu vou passar por aqui, por dentro. E cortar. Os arremates agora são mais simples. Esse fio aqui, a gente vai fazer a cabeça de um ponto, que a gente chama de fazer um ponto, a cabeça do ponto, que você imita, né? Você vem daqui pra cá e a linha faz esse elozinho e você vai voltar com ela aqui pra dentro pra fazer, tá vendo? A continuidade do ponto. E agora esse fio também eu vou botar pra dentro. Aqui esses dois eu já posso cortar bem rente. Esse aqui que eu já arrematei, já posso cortar. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do lado de cá. A gente vai reproduzir a cabeça aqui do ponto, tá vendo, ó?
E a gente puxa ele aqui pra dentro. E agora a gente vem aqui, passa por dentro de vários. E esse também a gente passa por dentro de vários e corta. Agora, para nossa bolsinha ficar pronta, só falta a gente costurar naquela parte de baixo. Agora aqui vai dar para vocês verem o que eu tinha falado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. E aqui a gente pode cortar, tanto de um lado quanto do outro. Pois bem, agora a gente chega tudo pra lá, limpa a nossa mesa. Aqui tá a nossa peça. E agora a gente vai costurar essa parte aqui, porque depois a gente vai descer aqui. Certo? No caso dessa minha bolsinha. Pra quem for fazer o porta-talher ou o marcador de página, costurando aqui na lateral já estava finalizado. Não ia precisar. Aqui o que eu falei pra vocês? Que foi o que aconteceu da primeira vez que eu fiz. Eu fiz ele todo inteiro e aí o meu lado a linguetinha do porta-talher, o acabamento ficou pelo avesso, estão vendo? Por isso que eu sugeri que quem for fazer o porta-talher faça essa parte até aqui pelo direito e depois faça essa parte aqui separado para deixar os dois acabamentos pelo direito. Agora eu vou pegar somente um fio da linha branca, eu não preciso de dois aqui para esse acabamento, e vou costurar. Eu vou pegar aqui, ó, as alcinhas de dentro de cada fileira aqui de ponto. E vou fazer ponto baixíssimo. Quem quiser, pode costurar com agulha de tapeceiro. Eu vou aqui, ó, ponto por ponto, pegando a alça de dentro. Estão vendo? Vai ficar um acabamentozinho assim, não sei se dá pra vocês verem. Vou fazer desse lado, vou fazer do outro. E depois vai ficar faltando somente colocar o botão de pressão. Nessa aqui, eu vou botar um botão de pressão que eu tinha. Mas quem não tiver botão de pressão, pode botar aquele... É que o meu botão de pressão é de costura, né? Quem não tiver nem um botão imantado, nem botão de pressão, vai ter que botar um botão normal, aí tem que deixar um espacinho. Ou aqui, ó, na hora que fechar, vai ter que fazer uma argolinha de linha para poder botar o botão. Ou botar um colchete, né? Ou botar uma amarração. Eu vou continuar aqui com pontos baixíssimos e volto só para botar o botão com vocês. Acabei aqui de costurar. Agora, já estamos realmente na etapa final. Vamos arrematar esses fios, colocar pra dentro. E eu vou mostrar pra vocês o botão que eu tenho. Que é um botão de pressão, mas com costura, estão vendo, ó? Então, eu vou costurar ele aqui e ele aqui, ou assim e assim, né? Não sei se faz diferença, acredito que não. E vou prender minha bolsinha assim. Estão vendo? E ela vai ser uma bolsinha para eu colocar minhas agulhas.
uma tesourinha. Então, vamos lá. Vou continuar, vou costurar aqui a parte de cima. Vou costurar a parte de cima. Opa. Com a linha lilás. E a parte de baixo, dependendo do ponto que eu consiga colocar. E aqui não tem segredo, é costura simples, normal. Vamos lá. A satisfação de ter mais uma peça que vai ficando pronta e de poder trazer para vocês mais um tutorial. Então, eu vou achar aqui alguma agulha minha que passe para poder costurar. Aqui achei uma agulha que coubesse, né, que passasse no fecho. Vou achar aqui um ponto. Deixa eu ver, aqui eu tô contando 1, 2, 3. Aqui no meio da terceira carreira. E vou costurar. O meu botão. Vou costurar o meu botão. E volto quando ele já tiver costurado. Aqui não tem segredo. Aqui vocês podem costurar como acharem melhor. Eu vou costurar o meu aqui e volto para mostrar para vocês. Então, gente, tá aí a versão bolsinha. Eu botei o botão de pressão, como falei com vocês. Ele é de costurar. Coloquei já uma etiquetinha da minha marca. Tá aí a versão da peça super versátil. Pode ser um porta-talher, pode ser um porta-lápis, marcador de página, ou pode ser um case para agulha, um case para óculos, olha aí. Aqui eu não consegui fechar, fiquei com medo de... Porque esse botão aqui, ele é bem firme, mas fechei, ó. Fiquei com medo de quebrar meu óculos. Então tá aí, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo tutorial.